de diversas universidades pelo país, com equipe de coordenação concentrada na Federal Fluminense. Nosso trabalho visa o enfrentamento da desinformação, com ponderação e reflexão embasados no saber científico. Nós queremos ajudar você a se munir de argumentos sólidos e desafiadores. Abriremos um curso de combate à desinformação recheado de conteúdo imprescindível para os dias atuais. Junto à TV 247, você terá aulas gratuitas com professores como Lênio Streck, Joaquim de Carvalho, Guilherme Neri, Tayane de Oliveira e muitos outros. Visite o nosso site e apoie o nosso projeto através do Catarse ou por Pix. Olá, pessoal. Boa noite. Bem-vindos e bem-vindas à 8ª aula do curso de combate à desinformação, hoje com o professor Afonso Albuquerque, que é um grande estudioso, pesquisador do fenômeno dos fact-checking, as agências de verificação de fato e o Ministério das Verdades, como é o nome dessa aula aqui, como ele nomeou essa aula. O professor Afonso Albuquerque é um dos maiores especialistas nesse tema, estuda também a desinformação, é consultor na Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa, no estado do Rio de Janeiro, é professor no Departamento de Comunicação da Universidade Federal Fluminense, a UF, coordenador de aperfeiçoamento de pessoal de nível superior, e consultor no Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, professor associado, portanto, da UF. Atua principalmente nos seguintes temas: Brasil, jornalismo, propaganda política, poder e televisão. O Afonso vai estar com a gente depois da aula que foi gravada, tem 36 minutos essa aula, um pouquinho mais curta, então a gente vai conversar mais com o professor Afonso e depois vou ter um apoio aqui da Rede Conecta também. O professor Afonso já chegou aqui, está aqui na sala de espera. A gente vai assistir a aula dele e depois vocês já vão mandando suas perguntas durante a aula dele, tá? Deixa eu fazer a propaganda aqui da Rede Conecta, deixar o banner aqui embaixo. Quem puder apoiar, deixa eu deixar esse aqui rodando, que aí não atrapalha a aula. Tem um Catarse, www.catarse.me, @rede_conecta_apoio, e tem um Pix também. A chave Pix está aqui na barrinha também, apoio@conectaedu.com só, não invento, Gisele.com. Então, quem puder apoiar financeiramente, a Rede Conecta que elaborou esse curso, junto com os professores Afonso Albuquerque, Tayane Oliveira, da UF, e o Reinaldo Aragon, que foi atrás de todos os professores, produziu tudo, e dos pesquisadores que vocês vão conhecendo a cada aula. Então, vamos lá para a aula do professor Afonso, depois a gente conversa mais aqui. Deixa eu compartilhar aqui o vídeo do Afonso. Afonso, que já esteve aqui na TV 247 algumas vezes, a gente já conversou, já esteve no Boa Noite também, e hoje veremos aqui a aula dele. Vamos lá. Deixa eu só ver uma coisa que acho que eu compartilhei sem o áudio. Deixa eu fazer correto agora. Vamos lá. Boa aula, pessoal. A gente se fala ao vivo depois conversando aqui com o professor Afonso. Tchau, tchau. Olá, pessoal. Meu nome é Afonso Albuquerque e eu vou dar uma aula sobre fact-checking. Eu queria, antes de mais nada, agradecer ao Brasil 247 pela possibilidade de nos oferecer esse canal, né, de contato com vocês e a vocês pela audiência. Durante a nossa aula, nós vamos explorar alguns aspectos do fenômeno do fact-checking.
Primeiro, o que é fact-checking? Segundo, como ele surgiu e como ele se desenvolveu. Terceiro, como o fact-checking funciona. 4, o fact-checking é mesmo independente? 5, a quem se dirige o fact-checking? 6, qual o impacto do fact-checking na qualidade da democracia? Então, vamos começar do início. Para começar, a palavra fact-checking é uma palavra nova no Brasil, mas não é nova nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, essa palavra era utilizada há tempos passados com o sentido de apuração jornalística. Como é que isso funcionava? O jornalista recebe uma informação de que algo aconteceu. E, antes de passar a informação adiante, vai checar essa informação para ver se ela é verdadeira. Consulta uma fonte, consulta outra fonte, e quando tem segurança de que aquilo corresponde à verdade, passa a informação adiante. Bom, esse sentido antigo de fact-checking, ele se originou num contexto muito diferente do nosso. Era uma época em que a mídia era diferente da mídia que a gente tem hoje. A mídia correspondia, na época, o nome que a gente dava a essa mídia era meios de comunicação de massa. E o que são meios de comunicação de massa? É a imprensa, é o rádio, é a televisão. Todas essas mídias pressupõem que você consegue transmitir informação desde que você tenha recursos. Você tem que ter uma prensa, né, um material para imprimir em massa, num jornal ou numa revista, ou você tem que possuir estações de rádio e de televisão para alcançar um grande público, né? E são equipamentos caros. Então, esse sentido de fact-check antigo estava ligado a uma época em que a possibilidade de produzir mensagem pública para as massas era limitada a poucos. Historicamente, o modelo de jornalismo que surgiu nos Estados Unidos e que, de alguma forma, influenciou o jornalismo tal como existe no Brasil hoje, ele se justificava com base em duas pernas. Por um lado, o jornalismo é um serviço público. Que serviço público? O serviço de transmitir informação confiável para os cidadãos. Em segundo lugar, nesse modelo, o jornalismo é exercido por empresas privadas, empresas que visam o lucro. Portanto, a notícia também é mercadoria, né? Durante muito tempo, houve um esforço para conciliar esses dois elementos. Sim, o objetivo é vender mercadoria, mas para vender a mercadoria é preciso que ela seja percebida como confiável. Essa coisa veio mudando nas últimas décadas. Isso está um pouco ligado ao avanço da lógica do neoliberalismo. O que é neoliberalismo? É uma perspectiva sobre a economia e sobre a sociedade que entende que o mercado é o modelo para a organização de todas as sociedades. Portanto, todas as sociedades devem funcionar à luz dos parâmetros de eficiência do mercado, né? O que isso tem como impacto no jornalismo? Cai a ênfase no serviço público, aumenta a ênfase na dimensão comercial, né? Concretamente, como isso se deu? Os jornais, as empresas jornalísticas, começam a demitir jornalistas e começam a cobrar que os jornalistas que ficarem produzam mais notícias. Qual é a consequência disso? A qualidade, o cuidado dado à notícia cai. É importante dizer que esse fenômeno não é novo. Ainda em 2000, Silvia Moretson escreveu aqui no Brasil um livro chamado A Velocidade como Fetiche, que descreve detalhadamente o declínio da qualidade das práticas jornalísticas. A queda da qualidade do jornalismo também não se restringe ao Brasil. Um artigo muito interessante, publicado por Justin Lewis e colegas, na revista
Journalism Studies, em 2008, faz um mapa assustador do declínio da qualidade do jornalismo britânico. Segundo o artigo, 40% das notícias publicadas nos jornais britânicos são cópia integral do material oferecido ao jornal por agências de relações públicas e outras fontes. Outros 20% são cópias ligeiramente modificadas, aquele famoso copia, mas não faz igual. Isso significa que mais da metade do conteúdo que os jornais britânicos divulgam são pura e simplesmente cópia, sem nenhum tipo de apuração. Mas como o fact-checking surgiu? Como ele se expandiu pelo mundo? A primeira agência de fact-checking, factcheck.org, surgiu em 2003 na Universidade da Pensilvânia. Ela foi criada por uma professora chamada Kathleen Hall Jamieson. A Jamieson, ela era uma autora muito crítica em relação à qualidade das campanhas eleitorais dos Estados Unidos. Segundo ela, os candidatos frequentemente apelavam para argumentos que distorciam a verdade. E, nesse sentido, ela se propunha a melhorar a qualidade do debate público, principalmente em campanhas eleitorais, né? Então, a princípio, essa era uma iniciativa estritamente universitária, né? Mas outras iniciativas se seguiram. O modelo do fact-checking, ele começou a ser adotado, outras agências de fact-checking foram criadas, né? Um salto, um momento extremamente importante no processo de evolução do fact-checking, como fenômeno, acontece em 2015, quando foi criada a International Fact-Checking Network, criada na cidade de St. Petersburg, na Flórida, nos Estados Unidos, em 2015. O IFCN, ele ajudou a padronizar as práticas de fact-checking, né? E ela oferece uma espécie de selo de qualidade para as agências de fact-checking por todo o mundo, né? Por volta de 2016, haviam cerca de 100 agências de fact-checking credenciadas, associadas à IFCN. Mas o que é o IFCN, afinal? Né? É uma associação ligada ao Poynter Institute of Media Studies, né, que é uma instituição educacional. Essa Poynter Institute também é dono de um jornal, Tampa Bay Times, e de uma agência de fact-checking, PolyFact. Então, nós temos toda uma rede na qual nós temos uma universidade, nós temos uma organização internacional baseada na Flórida, nós temos um jornal e nós temos uma agência de fact-checking. Ok, mas o que dá ao IFCN competência para definir como o fact-checking deve funcionar no mundo? Que superpoder eles têm? E aí é que nós temos uma questão, né? Nada, objetivamente, dá essa competência. É uma universidade da Flórida, né? Mas esses agentes receberam uma enorme quantidade de recursos que são financiados por fundações de alcance global, como o Mundial e o Open Society, né? E com base nelas, e no grito de que eu sou quem determina, passou a determinar, né, os critérios do fact-checking. Ao lado desses acontecimentos, uma outra coisa aconteceu. O advento da internet e das mídias sociais, em especial, permitiu que outros agentes, frequentemente pessoas comuns, ou empresas não pertencentes, digamos, ao mainstream, atingissem o público. Agora, muitas pessoas podem postar conteúdo e, eventualmente, algumas delas
atinge milhões de pessoas. Por exemplo, Felipe Neto tem mais de 40 milhões de seguidores. Além disso, o modelo de organização da comunicação em rede permite que informações atinjam muitas pessoas através de laços pessoais que os internautas mantêm em si. A gente vê isso, né, nos grupos de WhatsApp, grupo de família e esse tipo de coisa, grupo de colegas de trabalho e tudo mais. Né? O que aconteceu então? Né? Para lidar com essa situação, as empresas jornalísticas, né, aquelas empresas jornalísticas da grande mídia, passaram cada vez mais a copiar a lógica de funcionamento das pessoas comuns nas mídias sociais. Né? Enfim, as notícias passam cada vez mais a operar dentro de uma lógica que é a de ganhar cliques. Isso banalizou tremendamente a definição do que é notícia. As notícias ficam mais próximas do dia a dia e de coisas que não tem nada de relevante. Por exemplo, né, o clássico Caetano estaciona o carro no Leblon. Qual o resultado de tudo isso? Como a qualidade do jornalismo caiu, fica cada vez mais difícil distinguir o que é informação confiável do que não é. Fica mais difícil entender, afinal, qual informação é jornalística. E, nesse contexto, o fact-checking muda de função. Se antes ele ajudava a garantir que as notícias que saíam de dentro dos jornais, publicadas pelos jornais, tivessem uma qualidade, uma apuração, agora o fact-checking se transformou numa espécie de selo de verdade, que marca como fake mensagens publicadas por atores fora do campo da mídia tradicional. A partir de 2016, o fact-checking ganhou plena visibilidade internacional. Isso não aconteceu por acaso. Né? 2016 é o ano em que se levanta pela primeira vez a bola da questão das fake news. Né? Por que isso acontece em 2016? Em 2016, dois fenômenos insólitos acontecem. A eleição de Donald Trump nos Estados Unidos e o referendo do Brexit no Reino Unido. Né? Trump era um extremo azarão. Né? Trump é um personagem, é um playboy, né? É um personagem sem atuação política, né? Que concorreu pelo Partido Republicano contra aquela que parecia ser a franca favorita Hillary Clinton. Né? Ao mesmo tempo, o referendo do Brexit foi bastante dramático, porque foi o referendo que decidiu a saída do Reino Unido da União Europeia. Em ambos os casos, se argumentou que o processo de decisão foi tumultuado pela difusão intencional de desinformação. Em última análise, essas decisões teriam sido resultado de um engano, né? E, portanto, o fact-checking poderia assumir aí um papel de relevância social. Né? O fact-checking passou a reivindicar para si, então, algo que não fazia, não nessa escala, pelo menos, uma missão civilizatória, um instrumento de combate a uma ameaça à democracia que é representada pela desinformação. Mas, então, como funciona o fact-check? Aqui a gente tem que notar um grande contraste entre as enormes pretensões que o fact-checking tem, definir o que é fato e o que não é, definir o que é verdade e o que é mentira, e o método muito pouco rigoroso que ele utiliza. O fact-check, de maneira geral, opera através de sistemas de classificação que vão de verdadeiro a falso, passando por classificações intermediárias. Então, há diversos tons de cinza, digamos assim, né, que fazem parte das categorias
do fact-checking. Um exemplo bastante dramático é o exemplo do fact-checker, que classifica a verdade como Gepeto, né, da historinha, e define a mentira através de uma escala de Pinóquios. Quanto mais Pinóquio a declaração tiver, mais mentirosa ela é. Bom, mas, concretamente, o fact-checking funciona como uma caixa preta. A gente vê o resultado da checagem, mas a gente não tem realmente ideia de como aquilo é feito. Aqui é muito importante contrastar esse tipo de procedimento do fact-checking em relação, por exemplo, à produção de conhecimento científico. O conhecimento científico ele é produzido a partir de premissas que são previamente estabelecidas, uma questão, hipóteses, uma metodologia de análise, né? E, a partir daí, os resultados são produzidos e apresentados. A ideia é que o conhecimento científico ele opera através de uma lógica de transparência. E, mesmo assim, isso é muito importante dizer, né? A ciência não reivindica para si um papel de dizer a verdade. A ciência produz resultados verossímeis que poderão ser checados e melhorados com o avanço da pesquisa. Então, nós temos, em relação à produção de conhecimento científico, o fact-checking tem métodos muito piores, muito mais obscuros e pretensões muito maiores. Vamos lá. Como são definidas as informações a serem checadas? Quais são os critérios de análise? Quais são as fontes que são usadas para definir se a informação é verdadeira ou falsa? Não há um processo público de análise dos dados. Só o resultado é publicado e a gente tem que acreditar nele. Eu vou dar um exemplo para vocês de como essa lógica funciona, tendo em vista uma checagem em particular. Tá? Essa checagem ela aconteceu no dia 1º de fevereiro de 2020. Foi uma checagem feita pela Folha, e o título da matéria é Lula acumula declarações falsas e distorcidas desde a saída da prisão. Vejam algumas. Essa matéria foi publicada cerca de 3 meses depois da soltura de Lula após 580 dias injustamente encarcerado. Tá? Então, vamos ler o texto. Então, das informações diz respeito a Petrobras. A frase é do Lula. Tá? Roubaram um container da Petrobras em 2008, com o segredo da Petrobras. A empresa que dava certificação para a Petrobras era a empresa do vice-presidente americano. E, portanto, eles, com esse segredo da Petrobras, decidiram que o PT não poderia continuar governando. A Petrobras não poderia continuar sendo uma empresa protegida. O petróleo não poderia ser do povo brasileiro. E era importante abrir e escancarar a Petrobras para as multinacionais entrarem. Essa frase foi dita no encontro da coordenação nacional do MST em Minas Gerais, dia 23 de janeiro de 2020. Como o fact-checking elabora, julga essa declaração? Primeiro, eu vou ler a análise. De fato, houve um furto de informações sigilosas da Petrobras em 2008, durante o transporte de equipamentos por uma empresa terceirizada, a Halliburton. O container de onde foram roubados os computadores, com os dados da estatal, pertencia à empresa, que já foi comandada pelo então vice-presidente norte-americano Dick Cheney. Nada indica, porém, que o furto tenha influenciado os acontecimentos políticos do Brasil, como a saída do PT do governo federal. A Polícia Federal descartou que o crime tenha sido motivado por espionagem. Qual é a avaliação? Falso.
factualmente, todas as informações ditas por Lula são confirmadas como verdadeiras. Existe aqui um caráter interpretativo. O que, de fato, se seguiu ao roubo de informações privilegiadas? Nós temos uma empresa que rouba informações, né? Isso é um fato, né? Concretamente ou não, isso é espionagem. Houvesse intenção original ou não, houve roubo de informação, né? E, a despeito de toda essa informação ser confirmada pelos checadores, a avaliação que é dada é falsa. Não é meio falso, não é poderia ser, não é simplesmente falso. O que isso significa? Né? Estamos diante de uma total arbitrariedade de critérios, né, em relação à maneira como o fact-check procede no seu cotidiano. Bom, frequentemente, quando nós ouvimos falar do fact-check, nós ouvimos uma frase mais ou menos assim: o conteúdo foi checado por uma equipe de checadores independentes. Mas, de fato, o fact-check é independente? Não. Né? Para começar, as principais agências de fact-checking são ligadas a outras organizações, como o IFCN, qual eu falei um pouquinho antes, né? E organizações da mídia comercial. Né? Aqui no Brasil, a gente tem um evento que é um exemplo muito poderoso da forma como essa articulação se dá. O caso do projeto Comprova, que foi criado em 2018, na época da campanha eleitoral. O projeto Comprova foi criado sob a alegação de combater a desinformação promovida pela campanha, principalmente do Jair Bolsonaro. Né? Dentro desse projeto se integravam 24 veículos jornalísticos brasileiros, a grande maioria deles, mas nem todos, pertencendo à grande mídia. Né? Então, fazem parte desde, digamos, o Globo até a Gazeta do Povo, o UOL e Poder 360 e muitos outros veículos. Né? Se integravam a esse conjunto 3 agências de fact-checking, certificadas pelo IFCN, Lupa, Truco e Aos Fatos, e contando com o apoio da Google News Initiative e Facebook Journalism Project. Esse projeto ele foi idealizado de fora do país, mais especificamente nos Estados Unidos, né, por organizações como First Draft e o Shorenstein Center da Harvard Kennedy School. E eles contavam com o apoio da ABRAGE, Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo. A ABRAGE também é uma organização que foi criada a partir dos Estados Unidos. Ela foi criada a partir de um centro de estudos latino-americanos existente na Universidade do Texas, né, e contou com o apoio da Fundação Knight. Reparem as fundações. Né? O que é a Fundação Knight? A Fundação Knight ela foi criada a partir de uma grande empresa de jornalismo dos Estados Unidos, detentora de vários jornais de, digamos, circulação média, né, que se transformou agora em um agente indutor de iniciativas de jornalismo independente. Né? Então, fact-checking ele não surge a partir de iniciativas de pessoas que se reúnem, né? Pelo menos não esse fact-check do qual a gente ouve falar, né? Para verificar a verdade daquilo que circula publicamente. Ele é um modelo de definição do que é verdade, definição do que não é,
a partir de parâmetros estabelecidos nos Estados Unidos. O resultado disso é que o fact-checking nunca avalia a cobertura da mídia tradicional, né? Exemplo disso, o caso do triplex do Lula, né? Nós temos toda uma história que tem um impacto tremendo na história política brasileira recente, que se baseia em uma informação falsa. Uma informação de que Lula havia adquirido um apartamento que ele não adquiriu, né? De que esse apartamento teria sido objeto de reformas que se comprovou visualmente não aconteceram. Se comprovou visualmente porque o MTST invadiu o apartamento, ele estava em Minas, né? E de que essas reformas seriam feitas em troca de benefícios futuros. É uma espécie, é o único caso que eu ouvi falar de corrupção em aberto. É um caso de corrupção sem que alguém tenha sido beneficiado de um ato ilícito. Ainda pior, né? Essas informações se transformam na principal evidência, a notícia falsa, que o Ministério Público usa e que o parecer jurídico do Sérgio Moro usa para condenar Lula por corrupção. Quando isso foi checado? Nunca, né? O foco do fact-checking recai principalmente sobre desinformações ou alegadas desinformações patrocinadas por agentes anônimos, políticos e organizações da mídia independente. O fact-checking tem um viés político, né, contra a extrema-direita, do estilo Bolsonaro, mas também contra a esquerda. Esse viés privilegia visões da direita tradicional, aquilo que no Brasil, hoje, se apresenta sob o rótulo de terceira via. Ainda mais importante, essa é uma iniciativa que parte do exterior para o nosso país, né? Que privilegia o olhar dos Estados Unidos como definidor daquilo que é verdade. Bom, mas a quem que se dirige o fact-checking? Na teoria, o fact-checking se dirige para o conjunto dos cidadãos. Ele visaria melhorar a sua capacidade de distinguir informações verdadeiras de informações falsas. Seria um instrumento educacional. Por que ele efetivamente não é assim? Ele não é assim porque, como vimos há pouco tempo, né, ele não é claro, ele não apresenta critérios, ele não argumenta de maneira substanciada, né, de forma a convencer os cidadãos de que aquilo é verdadeiro ou falso. Ele simplesmente apresenta um pacote, né? É um carimbo. É um carimbo de verdadeiro ou um carimbo de falso. Na prática, o que o fact-checking faz, e cada vez mais, é algo muito diferente. O fact-checking não se dirige aos cidadãos. O fact-checking se dirige a instituições com o poder de produzir sanções contra aqueles que são acusados de divulgar desinformação. Quais são esses agentes? Em primeiro lugar, as plataformas de mídias sociais, né? Nós temos acompanhado, e agora, com a questão dessa guerra na Ucrânia, isso se transformou em algo transparente, né? Que as plataformas estão atuando como um instrumento de censura. Várias pessoas têm tido suas postagens eliminadas, têm sofrido sanções de visibilidade, né? Eventualmente são banidas da mídia social porque divulgam informação classificada como desinformação. Isso é um mecanismo de censura. As mídias sociais não são mais um espaço onde nós podemos trocar livremente nossas opiniões, nossas interpretações do que está acontecendo. Nós podemos trocar apenas aquelas opiniões que são consideradas aceitáveis pelas plataformas.
mais grave ainda, né? Nós temos iniciativas legais no Brasil que atribuem ao judiciário o poder de sancionar difusores de desinformação, né? Sim, desinformação é um problema muito sério, mas calar as pessoas é algo muito perigoso. É um poder que, utilizado da maneira errada, produz apenas autoritarismo. Eu vou dar um exemplo para vocês, e não é propriamente de mentira. Na campanha de 2018, o Lula, candidato favorito, foi preso. Mas, ainda mais grave, esse é o ponto, ele foi proibido de dar entrevistas. Teve o seu direito constitucional à liberdade de expressão cancelado pelo Supremo Tribunal Federal, né? Sob o argumento de que a sua voz poderia tumultuar o processo eleitoral. Esse processo de calar Lula, esse processo de silenciar as vozes da esquerda, tanto ou mais do que as desinformações do Bolsonaro, tiveram papel em ajudar o Bolsonaro a ser eleito. Portanto, o papel educativo do fact-checking é mais um álibi do que uma verdade e serve para justificar uma lógica autoritária de censura do discurso público. Bom, a gente pode se encaminhar, então, para o final dessa aula, com uma questão abrangente. Qual o impacto que o fact-checking tem na qualidade da democracia no Brasil e no mundo, né? Eu estou defendendo o argumento de que o fact-checking, não apenas o fact-checking em si mesmo, né, mas a rede que se constitui em torno dele, constitui um instrumento autoritário de calar vozes dissidentes, né? O fact-checking não educa ninguém, porque o fact-checking não apresenta ao público argumentos substanciados. Ele usa as fontes que quer para justificar seus argumentos. Não tem qualquer método reconhecível, né? Ele é inteiramente diferente do tipo de produção de conhecimento científico. A despeito disso, ele reivindica para si um lugar de verdade. Ainda mais importante, o fact-checking rouba do público o poder de promover o seu próprio juízo e formar a própria opinião sobre as declarações que se tornam públicas. Aqui é muito importante dizer uma coisa. A lógica liberal clássica, né, cujas referências podem ser encontradas no Reino Unido, nos séculos XVII, XVIII, XIX, né, tem na liberdade de expressão uma das suas peças fundamentais, né? Para autores como John Stuart Mill, né, o processo de trocar opiniões em público, o processo de argumentar, é um processo que enriquece o conhecimento geral da sociedade. A lógica do fact-checking substitui essa dinâmica. O fact-checking atua como uma opinião pública fake. Ele diz o que é verdade e nós temos que aceitar, né? Então, a opinião pública, ela se forma no debate público. E o fact-checking quer substituir isso por um juízo pré-formatado. Bom, mais importante, nós estamos acompanhando isso agora com grande preocupação. O fact-checking é uma peça de um sistema mais abrangente. Nesse sistema mais abrangente participam inúmeras organizações de todos os tipos, né? Por exemplo, nós temos agências de financiamento, como, por exemplo, a Open Society, a Fundação Ford e outras. Nós temos o governo dos Estados Unidos, que atua como ator desse processo de construção de verdade. Aqui no Brasil, né, um dos principais agentes configuradores digamos assim, do discurso de como combater a desinformação é o Atlantic Council. Também
conhecido como o think tank da OTAN, a organização militar ao qual Estados Unidos, Canadá e Europa Ocidental pertencem, né? Então, existem questões muito importantes que se colocam aqui, né? Essa lógica de fact-checking associada a uma lógica de censura, de sanção e punição para pessoas que emitem discursos que são divergentes daqueles discursos que esses agentes querem que sejam emitidos, é um tremendo perigo para a qualidade da nossa democracia. Bom, esse é o conteúdo dessa aula e nós poderemos desenvolvê-lo com mais detalhes a partir das questões que se apresentarem no nosso encontro. Até lá, muito obrigado novamente. Essa foi a aula do professor Afonso Albuquerque. Vou trazê-lo aqui já para o debate ao vivo, junto com a Juliana Gagliardi, também da Rede Conecta. A Josi Gomes está dizendo aqui, estou chocada. Boa noite, professor Afonso, tudo bem? Oi, boa noite. Oi, Juliana, tudo bem? Oi, boa noite. Juliana, que já esteve aqui com a gente em outra aula, Juliana, que é bacharel em História pela UERJ, fez jornalismo na UFRJ, mestre e doutora em comunicação pela UF, onde ela é coordenadora executiva do Laboratório de Mídia e Democracia, o LAMID. Juliana participou aqui do curso de combate à desinformação e está aqui nesse debate me dando um apoio hoje com o professor Afonso. Quero ouvir também a Juliana sobre essa aula. Professor Afonso, vários comentários aqui, excelente. Estou triste demais, a Josi que também está chocada. Meio que uma aula que acaba descortinando, né? Quem nunca leu sobre isso, quem nunca ouviu falar, fica realmente acha meio chocante. A Ana Elis mandou 2 superchats, queria agradecer demais o apoio dela. Lembrar para o pessoal que tem uma barrinha aqui andando que traz o Pix e o Catarse da Rede Conecta. A Maria de Lourdes pergunta como acessar os vídeos das aulas anteriores. Aqui na descrição desse vídeo, dessa aula, tem um link para a playlist do curso, e aí tem todas as aulas lá, as 8 aulas. O Fernando Egert diz, preocupante demais, principalmente quando rouba para si a verdade. Juliana, vou te passar para fazer um comentário e depois a gente passa para o professor Afonso comentar algumas perguntas, né, que vão surgir aqui no chat. Eu tenho 2 já para fazer, vou deixar elas feitas já, tá, professor? E depois a gente passa para ouvir a Juliana também sobre a aula. Primeiro eu queria te perguntar o seguinte, qual é o impacto que as agências de fact-checking, né, aportuguesadas agências de verificação de fato, têm na real, assim, efetivamente, contra o volume que a gente recebe de desinformação? Porque é tanta fake news e me parece que pouquíssimas pessoas acessam as agências de fact-checking. E quem cai na fake news, digamos assim, como a gente diz popularmente, geralmente não acredita no que está escrito na agência de fact-checking, né? Então, assim, qual é o real impacto dessas agências, desse selo, desse carimbo, como você diz, de verdadeiro e falso, afinal de contas, né? E qual o caminho, né? Se o impacto é baixo, o que seria ideal nesse caso? Por exemplo, esse curso tem uma proposta diferente, né, de informação, mas queria que você desenvolvesse mais sobre um caminho mais efetivo, né, em relação ao combate à desinformação. Juliana, passo para você falar, fazer perguntas também. Tá ótimo. Gente, boa noite de novo. Não sabia se vocês estavam me ouvindo antes, então queria agradecer de novo, né, pela oportunidade de estar aqui também, de estar na aula do Afonso de novo. Em nome da Rede Conecta, a gente fica muito feliz com a presença de vocês todos aqui nesse debate, né? E aí eu vou fazer, né, um comentário que pode ficar aqui como gancho também, como uma pergunta, né, para abrir a discussão com o Afonso, que eu acho um ponto, né, muito importante do início da aula dele, quando ele fala né, um pouco sobre apuração, né, que é algo, enfim, que a gente já conhece há bastante tempo,
e eu queria voltar a isso porque me fez lembrar de vários exemplos, né, esse início da aula dele, quando ele estava falando sobre isso, né? Então, a gente percebe, né, que os veículos da grande mídia impressa, eles eventualmente manejam algumas estratégias, né, que, digamos assim, vão deslocar a sua própria responsabilidade, né, de apuração. Isso, muito notadamente, no jornalismo político. E aí eu estou pensando aqui em um caso, né, que é muito emblemático e que foi contado, por exemplo, no documentário Mercado de Notícias, do Jorge Furtado, né, que muitos aqui devem ter assistido, e foi um caso que ele chamou de o Picasso do INSS. Né? Não sei quem aqui lembra disso, mas em 2004, né, a Folha de São Paulo lançou, né, uma matéria falando sobre um quadro, né, do Picasso que estaria numa repartição, né, do INSS em Brasília, se estragando embaixo das luzes fluorescentes. Ninguém sabia como aquele Picasso tinha aparecido ali, por que ele estava ali se estragando naquela repartição. E aí a foto, né, do suposto quadro do Picasso apareceu do lado de um quadro, né, com o rosto do Lula, etc. E aí o Jorge Furtado diz que ele mesmo escreveu, né, para o jornal, para a Folha, para dizer, olha, isso é uma reprodução, qualquer um consegue perceber que não é, né, um quadro original, uma reprodução. E aí a Folha falou, vamos averiguar, nunca responderam, e aí ficou por isso mesmo. E um ano depois, teve um incêndio, né, na mesma repartição do INSS, e a Folha estampou de novo uma matéria dizendo que tinham conseguido entrar e salvar a obra do Picasso, né, um ano depois, né. E aí um dos jornalistas que depõe, né, que conversa, né, com o Jorge Furtado no documentário, lembra que essa prática existe, né, e ela se chama de jornalismo declaratório, né, ou seja, alguém disse alguma coisa e você vai e publica aquilo, né, e ele completa, né, nesse depoimento dele, dizendo que quando a história parece boa, é muito difícil tirar essa história, né, do jornal, né, e evidentemente isso acontece em muitos outros grandes jornais também, né, e assim, só para dar mais um outro exemplo rápido, para não parecer que a gente está falando de um caso isolado, né, na estreia do Lauro Jardim como colunista do Globo, em 2015, né, ele sai da Veja e vai para o Globo, na coluna dele de estreia, ele afirmou, né, com uma espada de capa, que inclusive não era um boxe, né, um ligeiro boxe, foi a manchete do jornal, foi transformada a coluna dele na manchete, e ele afirmava que o delator Fernando Baiano, né, lobista do PMDB que foi preso na Operação Lava Jato, tinha citado o filho do Lula como um beneficiário de dinheiro sujo, né, na delação dele. E aí a manchete dizia, Baiano diz que pagou contas do filho do Lula. Só que o que aconteceu em seguida foi que soube-se que o Lula e o filho dele sequer tinham sido, né, mencionados nessa delação, né, do Fernando Baiano. E aí, quase um mês depois, né, o jornal publicou agora sim um ligeiro boxe na capa, né, dizendo que, cujo título nem sequer fazia menção a isso, dizendo, né, pedindo desculpas ao Lula e sua família. Né? Então, assim, para além dos efeitos disso na imagem pública, que tipo de apuração, né, o comprometimento pode se esperar, né, do jornalismo num momento como esse? Né? Como que a gente lida com estratégias como essa, né, de jornalismo declaratório, que acabam se tornando, né, praticamente um salvo-conduto para se eximir da responsabilidade. Né? Então, mais do que isso, né, por que isso não tem sido considerado como uma estratégia, né, de desinformação? E aí eu deixo esse gancho para iniciar o debate. Então, professor Afonso, estamos aqui para te ouvir. Obrigada pela presença ao vivo aqui. Então, começando pelo final, assim, obviamente o jornalismo é sempre sujeito, como qualquer atividade humana, a falhas, né? E como atividade, ele requer para que ele ocorra com menor quantidade de falhas, ele requer um certo aporte de recursos, né? Então, historicamente, as empresas destinavam um desses recursos muito importante é tempo. Né? Então, enfim, o tempo para produzir a matéria é o tempo para checar a informação. Né? Então, a gente tem dois aspectos. Esses aspectos levantados pela Juliana tem até uma dimensão mais política. Outros são mais barbeiragem mesmo, que ocorre pelo fato de que as pessoas têm que produzir uma quantidade de matérias que não permite a elas efetivamente checar aquilo que é dito. Né? E aí, outros tipos de lógica entram no jogo. Uma das lógicas que entra no jogo é a lógica das mídias sociais, porque as lógicas das mídias sociais operam por engajamento.
né? Então, o engajamento é um incentivo, digamos, institucional à irresponsabilidade, né? As coisas mais chocantes são as que mais engajam, né? E isso, portanto, assim, o jornalismo hoje, isso obviamente não é universal, não é todo jornalismo, mas o jornalismo de natureza comercial, né? Como é que ele opera? Ele opera a partir da maximização dos lucros. Como é que você tem mais lucro? Diminuindo a mão de obra e explorando a mão de obra de forma que ela tenha maior rendimento em termos de quantidade de conteúdo, né? E aí, pulando, né, dessa questão para uma questão que eu acho que é mais ou menos homóloga, que a Gisele trouxe, né? Mas como é que as agências conseguem checar fake news, se há tantas fake news? E aí eu vou dizer, e os recursos das agências de checagem são tão limitados, né? São empresas relativamente pequenas, que dispõem de pouco recurso para checar. Não tem, de fato, nenhuma metodologia. E para se sustentarem, elas requerem patrocinadores, né? E aqui eu vou fazer uma referência a um texto que saiu agora dia 1º de maio, o autor é um pesquisador de pós-doutorado da USP, chama-se Thales Lelo, que é The Rise of the Brazilian Fact-Checking Movement Between Economic Sustainability and Editorial Independence. Esse é um texto muito importante, porque a literatura internacional sobre fact-checking é muito pouco crítica, né? Ela parte da premissa que o fact-checking faz aquilo que deveria fazer, né? E esse é um trabalho brasileiro que o que ele faz? Ele conversa com as pessoas que trabalham, né, e se aprofunda sobre os problemas organizacionais concretos. Efetivamente, a grande questão aí é que, assim, e aí isso leva para outra questão que a Gisele trouxe. O fact-checking, ele como atividade, se for, digamos assim, pensar em checar as informações, é um pouco como secar o oceano, é impossível. Né? Tipo você, enfim, é impossível, né? Não tem como. O mundo da desinformação é da escala do oceano, né? E você entregar checagens prontas só vai dar conta de umas 3 ou 4 gotinhas do oceano, né? Como é que você faz para produzir uma coisa diferente dessa, né? Eu acho que essa nossa lógica do fact-check aposta na falta de habilidade mental do público, por isso entrega tudo pronto, né? O modelo oposto é apostar na inteligência das pessoas, né? Então, nós somos o país, né, do intelectual Paulo Freire, né, da formação, né, da educação para a liberdade, para a educação para a consciência, né? Então, não precisamos inventar a roda, né? Podemos simplesmente nos manter na trilha que já foi estabelecida pelo Paulo Freire. Então, de alguma forma, estratégias de combate à desinformação são estratégias de aposta na melhoria da capacidade do público de identificar desinformação através do exercício. Porque é assim que a gente aprende, né? Através do exercício, através da demonstração, através da argumentação, né? Enfim, eu apresentei aqui um caso lá do Lula, em sua classificação, eu apresentei uma argumentação, olha, não é isso, olha, esses argumentos foram efetivamente reproduzidos aqui, então eu diria que é um trabalho que tem que operar, talvez com menos abrangência, menos escopo, mas mais qualidade de análise dentro daquilo que se faz. Por quê? Porque a partir da identificação de padrões de reconhecimento, o público pode realizar esse reconhecimento de uma maneira autônoma, né? Por si só. Muito bom. Tem aqui um apoio da Ana Márcia Micho, ela mandou um superchat aqui, obrigada, Ana. Ela comenta assim: o fact-checking é o novo X9, o espião virtual da atualidade. A existência dele cala, censura e sentencia quem discorda do estabelecido por nossos dominadores. E assim nas plataformas também, né? Como o Afonso trouxe
na exposição dele. Aliás, muito interessante esse artigo que você citou, eu queria ler um igual, e um dia ele vai surgir, sobre as plataformas, né? Quem, dentro das plataformas, de trabalhadores mesmo, né? Que podem conversar com os pesquisadores e expor como é que é o funcionamento interno da tomada de decisões, né? Como é que é feita essa tomada de decisões de retirar um vídeo ou de diminuir, principalmente isso, porque a retirada de um vídeo é um pouco mais clara sobre os motivos. Ainda podem, claro, haver muitas dúvidas, mas sobre a restrição de circulação de conteúdo. Você sequer sabe se o seu conteúdo está tendo a circulação restringida, né? Então, essa tomada de decisões internas das plataformas, acho que seria um trabalho que enriqueceria muito. Eu queria saber a sua opinião, Afonso, sobre a venda do Twitter, né? O Elon Musk está dizendo que ele tem esse discurso, né, que é meio, tá na moda, assim, a liberdade de expressão sem qualquer restrição, né? Você pode ser racista, pode ser preconceituoso, e aí você vai assumir as consequências disso. Por outro lado, não vai ter bots, segundo ele. Claro que a gente não sabe exatamente o que vai acontecer, porque tirar os bots é algo que muda muito o negócio, né? Então, não sabe nem se ele vai conseguir fazer isso, mas ele defende, ou pelo menos até o momento defende, que todos os perfis sejam reais, né? Que as pessoas tenham aí a sua identidade checada. E também não sabemos como isso seria feito. Mas como é que você vê essa transição na discussão desse debate de verificação de conteúdo? Porque as plataformas também fazem isso, né? Não só essas agências específicas que nasceram para isso. Eu acho assim, nesse momento temos muito poucos elementos para saber o que efetivamente está acontecendo, né? Então a gente não sabe quais são os links que o Elon Musk tem, né? Que tipo de relação ele mantém com o aparato de Estado dos Estados Unidos. Eu acho muito interessante. Tem um canal do History Channel, particularmente o History 2, se não me engano, ele vai fazer uma série agora que é gigante, magnatas da tecnologia, uma coisa desse tipo, e vai aparecer o Elon Musk, vai aparecer enfim, todo o pessoal de primeiro time desse universo, e são apresentados como grandes heróis. Eles também fazem documentários sobre os grandes vilões, que é o Putin, sobre o sujeito da Coreia do Norte e tudo mais. Então, é muito interessante como esse espaço, primeiro, é um espaço de construção de verdade, um espaço semi-documental, semi-ficcional, né? E dá conta de um processo de privatização da produção de verdade. Todo esse processo, em todos os aspectos. Então, quando um magnata, né, se fosse russo, seria oligarca, e ele é mais oligarca do que todos os russos somados, em termos de capital, provavelmente, né, decide comprar, para ele, o Twitter é troco de bala, do ponto de vista do volume de recursos que ele tem, né? Ele está se lançando, se candidatando a ser o dono de uma parcela do mundo, de uma parcela do globo, para acima e para além do escopo da soberania nacional, né? Então, isso eu diria que também, essa é uma das dimensões mais perigosas que a gente tem. Eu acho que, de alguma forma, desde 2016, até 2016, as pessoas achavam que as mídias sociais eram como o ar que a gente respira, né? A água que os peixes nadam, né? Uma substância que nos envolve. Nós fomos brutalmente apresentados à ideia de que são agentes. Esses agentes ordenam o discurso, esses agentes ganham dinheiro, e esses agentes ganham dinheiro ordenando o nosso discurso. Esses agentes ganham dinheiro promovendo certos tipos de discurso, outros discursos talvez não sejam tão atraentes, né? Então, no conjunto, eu acho que o Elon Musk e as plataformas dão conta de um super agente que agora é visível
e está se tornando cada vez mais visível, né, que ordena o debate público e define aquilo que pode ser dito, define aquilo que não pode ser dito, e define de fora. E mais uma questão para acrescentar aí, né, quando a gente pensa nas plataformas, né, e essas coisas todas, nada disso é exatamente oculto, né, as plataformas fizeram acordo com o Atlantic Council, né, que é o think tank da OTAN, né, e é a partir daí que eles contratam as agências, né, nesse sentido, assim, até para desdramatizar um pouco, as agências de fact-check são agentes do varejo, né, são pequenos agentes. O grande problema é que esses pequenos agentes reivindicam para si um superpoder que elas não têm, e pior, escondem o superpoder que efetivamente está por trás delas, que é o superpoder de agentes superpoderosos com capacidade de intervenção global, né? E aí são esses agentes mais gerais, Atlantic Council, enfim, as fundações, né, que efetivamente têm um poder imenso em fomentar certas questões, em apagar outras questões, né? Então, tudo isso são problemas que a gente lida, que a gente tem que enfrentar, né? Porque a gente sabe disso, né? Ao final da Segunda Guerra Mundial, com aquela história do Hitler, o rádio, houve toda uma discussão em torno da regulamentação da comunicação, né? E agora a gente passou por um processo brutal de desregulamentação, né? Tinha uma preocupação de que a comunicação, por exemplo, fosse nacional, o controle das empresas e coisa e tal. Agora, as empresas que oferecem o espaço no qual as outras empresas trafegam, essas empresas operam de fora sem nenhuma regra. Então, essas são questões que eu imagino serão objetos de discussão, e eu imagino, pensando positivamente, de regulamentação, de criação de alternativas, talvez que funcionem em escopo mais nacional, né? Eu imagino alguma coisa nessa direção. Perfeito. A Ana de Pellegrin mandou um apoio aqui, agradecer todos os superchats que estão chegando. Ela diz: quando a manchete já induz ao falso entendimento. No dia 7 de outubro de 2017, o G1 Santa Catarina anunciou dessa forma suas supostas notícias mais lidas. Você viu morte do reitor da UFSC, suspeito de agredir uma idosa e as mais lidas do G1 SC. Ou seja, ainda deu a entender, além de puxar o que eles querem, obviamente, para as mais populares, ainda deu a entender que o Cancelier, que tinha se suicidado, era suspeito de agredir uma idosa, né? Ainda emendou as duas coisas aí. E tinha um comentário aqui da Maria Marta Antunes, que é membro aqui do 247, ela fala: aula excelente e esclarecedora, mas cada vez mais o mundo será difícil de viver e de verificar o que é falso ou verdadeiro. E Eduarda Fadini tinha perguntado aqui: existe alguma perspectiva de saída dessa situação? O Afonso falou um pouco na resposta à minha pergunta, né, sobre a orientação ao público, né, para que ele seja mais capacitado para ter visão crítica sobre a informação, mais ou menos o que esse curso se propõe a fazer. E ela diz: essa dominação, entre aspas, da informação pode interferir no entendimento histórico do momento que estamos vivendo? Vou guardar essa aqui e passo para a Ju fazer mais uma dela também. Um outro ponto também, né, que o Afonso trouxe lá na aula foi uma questão, né, de data, que o fact-checking começa, né, a tomar... a gente assiste um impulso muito grande a partir de 2016 ali, com todo aquele, né, contexto político que ele apresentou, que inclui a eleição do Trump, o Brexit, né, e que a partir dali começa também a se popularizar muito esse nome, esses conceitos, né, estrangeiros, inclusive, né, de fact-checking, fake news. Mas tem uma dimensão, né, que é muito centralmente importante, que é, né, no meio disso tudo, a da autoridade jornalística, né, não uma autoridade de todo jornalista, mas, né, também dessa imprensa, né, no caso brasileiro, pelo menos, que vem se definindo, né, há bastante tempo como a imprensa profissional, né, usando inclusive esse exato termo, quanto ela mesma define, né, outros veículos menores, né, que não são mainstream, como blogs, como Chapa Branca, enfim, com acusações de comprometimento político e etc.
né? E aí talvez, me parece que tem também aí uma grande personalização, né, do alvo. São checadas com frequência, né, declarações de personagens públicos, né, de personalidades, enfim, talvez com a finalidade de atribuição de culpa, de intencionalidade, né, mesmo. Muito mais do que explorar, né, a questão, explorar o tema, explorar o assunto que está sendo debatido. E aí, né, deixar também para o Afonso responder esse modelo, né, de atuação do fact-checking, ele está muito mais preocupado com quem fala do que com o que se fala. Bom, eu acho assim, no geral, o fact-checking parece uma tentativa de secar o oceano com uma toalha, né? A maior parte das coisas que eu vejo que são mentiras, né, que, por exemplo, tomando a vacina, eu vi uma dessas, é falso que você se transforma numa antena de 5G se você tomar a vacina, né? É de um absurdo tão grande, quer dizer, e são fontes anônimas, né? Não há propriamente um mecanismo, e esse é um problema, né, de checagem daquilo que poderia efetivamente ter um impacto negativo. Algumas coisas assim são muito perigosas, outras, né, são coisas que pertencem quase ao anedotário. Então, eu acho que esse é o geral, né? Mas a partir desse geral, esse é um agente que, não por conta da sua capacidade de atingir o público, que eventualmente pode até acontecer, mas de maneira geral não acontece, mas pela sua capacidade de agir como elemento de sanção, ele pode se transformar em agente de perseguição de agentes políticos específicos. E eu acho que isso, a história da guerra, Rússia, Ucrânia, né, ela está demonstrando isso de uma maneira absolutamente evidente, né? Existe na mídia ocidental. Semana passada, eu estive num evento na Inglaterra, né? E na Inglaterra eu não acesso o Sputnik, impossível. França, você não acessa o Sputnik. Você não vai conseguir acessar, né? E o meu evento discutia um pouco essas coisas, e eu perguntei para um colega, né? Eu perguntei, vem cá, você não... Eu vi todos os trabalhos falando sobre como a Rússia censura fontes externas, e isso, não sei o quê. Bom, e como é que vocês lidam com o fato que vocês estão censurando a Rússia também, né? Então, tem uma coisa aqui muito interessante, que é o peso que esse povo tem na definição do debate público, leva a que as pessoas não percebam os duplos parâmetros em ação, né? Isso é uma questão que acontece. E sobre a questão lá que apareceu do Cancelier, né, enfim, que é um caso de absurdo, né, kafkiano em múltiplos níveis, né? Eu, nesse evento que eu fui, apresentei um trabalho, e o meu trabalho, eu mostrei aquela clássica capa, que foi reproduzida em vários jornais, que era uma coisa de o Procurador-Geral da República acusa Dilma, Lula e o PT de ser uma organização criminosa, e você tem uma fotografia imensa, com um monte de saco de dinheiro, mas o saco de dinheiro, eu esqueci o nome do sujeito que é do PMDB, o saco de dinheiro estava ligado a uma matéria do lado, pequenininha, que era um outro agente. Mas quem olha aquela matéria... Gedel. E assim, foi muito legal, foi muito divertido apresentar esse trabalho, porque todo mundo estrangeiro, né? E quando eu mostrava as imagens, as pessoas olhavam aquilo, o olho saltava, né? Diante, enfim, assim, eu mostrei e disse assim, olha, está aqui, foram acusados disso, olha, tem um monte de dinheiro, deve ser verdade, só que o dinheiro é dessa matéria aqui do lado. Então, os olhos saltam. Então, efetivamente, a gente tem mecanismos de, inclusive, distorção da verdade, que sequer tem que passar por processos oficiais de desinformação. Esse é um caso, uma justaposição maliciosa de um texto com uma foto que leva à indução de que a foto se refere àquele texto, quando na verdade não é o caso, né? Então, efetivamente, eu acho assim, nós vivemos em todo o mundo, isso eu acho que é o problema desde os antigos. Platão escreveu um texto sobre o mito da caverna. Então, esse é um problema que, o problema, na verdade, é um problema que sempre foi real, né? Nós não temos a segurança de que o mundo que nós conhecemos é o mundo verdadeiro, nós não sabemos que aquilo que nos contaram é verdade. Isso de fato, é uma questão concreta. Mas eu acho que, em parte, a gente tem um aparato
que reforça esse problema, mas eu, como sou uma pessoa muito otimista, e tendo ido, por exemplo, para a Europa, eu acho que hoje, no Brasil, por termos experimentado as coisas que nós experimentamos, né, por termos tido a oportunidade de ter uma operação Lava Jato desmascarada em detalhes, de maneira inquestionável, né, porque os promotores dizem isso uns para os outros, isso nos dá a oportunidade de desenvolver o quê? Resistência. Eu acho que, de alguma forma, é um pouco como a vacina, né? O vírus está circulando, mas a vacina ensina o nosso corpo a lidar com o vírus. Nós, eventualmente, não seremos infectados, e se nós formos infectados, nosso corpo aprenderá a reagir à infecção. Então, eu acho que, de alguma forma, eu prefiro, quanto maior o perigo que se apresenta, na minha cabeça, maior a necessidade que nós temos de nos organizarmos para enfrentar esse perigo. Eu acho que, de alguma forma, aqui no Brasil, a gente, hoje, tem uma capacidade muito melhor de julgar, digamos, ter parâmetros de desconfiança em relação a coisas que vieram prontas, do que talvez a gente tinha, sei lá, em 2013, né? Ou em 2016, ou em 2018. O ônus é grande, né? Mas, de fato, a gente desenvolve aí uma casca. O Giovanni Garcia diz aqui, o fact-checking não presta contas à sociedade, presta contas aos seus financiadores. Isso se materializa em ações em favor dos mesmos. A Olivia Rosler comenta aqui, agora está saindo notícias de hepatite infantil, sugerindo que está relacionada à vacina. Pois é, aí já saiu também, não é verdadeiro, etc. e tal. Eu queria te fazer uma última pergunta, professor, que é sobre um ponto que você traz, que eu acho muito interessante de ser debatido também, que é em relação aos certificados, né? Quem certifica quem. A gente até vai ter uma aula que vai explorar melhor esse assunto, mas você poderia introduzir aqui, você falou aqui sobre o Instituto Comprova. Então, ele traz agências de verificação de fato, apenas aquelas que são checadas pelo checador MOR, né, que é o IFNC. E aí tem alguns veículos que são considerados detentores do selo, né? Tipo, o Brasil 247 está fora disso, não tem selo nenhum. E até tem a ver com o que você disse, né? Eles não se checam entre eles, né? Porque justamente eles têm esse carimbo de estamos ilesos, né? A gente não comete erros, a gente não publica distorções, coisa do tipo. Então, assim, como é que começa essa história de certificação? Porque se tem uma certificação aqui, quem certificou esse certificador e por aí vai? Isso na verdade, eu me lembro, a primeiro agente certificador que eu me lembro, essa lógica de certificação é uma lógica muito neoliberal, né? Você cria autoridade via carimbo, né? Eu diria que, na verdade, a ideia de que você cria autoridade via carimbo é uma ideia, na verdade, bastante antiga, né? Então, por exemplo, na Inglaterra, no século XIX, XVIII, XIX, né, para impedir os jornais populares, né, de circular, o governo estabeleceu chamada taxas de conhecimento. Então, você tinha que pagar para o seu jornal poder circular, né? Os jornais que não circulavam eram jornais sem selo e que podiam ser perseguidos, eventualmente, enfim, era um crime. Não é muito diferente da lógica que está se construindo agora. Mas eu me lembro, em 1990, uma coisa chamada ISO 9000. Né? ISO 9000 dizia, essas... Ou a gente tem agências de ranking, né? Porque o Brasil ganhou, subiu, desceu, índice de confiabilidade, transparência internacional, né? Cujos índices, tem vários trabalhos sobre isso, não são nada transparentes, né? O índice não é índice de corrupção, é índice de percepção de corrupção e é feito com empresários, né? Então, todos esses agentes, Freedom House define índice de liberdade de imprensa. O que acontece é que
na lógica da globalização neoliberal, as agências tipo Banco Mundial, FMI, vão te emprestar dinheiro ou não vão emprestar dinheiro, ou vão emprestar com juros baixos, ou vão emprestar com juros altos, em função das classificações feitas por esses agentes. O que é o nome genérico para isso? É tecnocracia. Né? Tecnocracia. O que é tecnocracia? É o reino, né? É o governo dos técnicos. Então, a lógica do carimbo é a lógica da tecnocracia. Quem garante esse carimbo? No caso, é uma instituição criada nos Estados Unidos e, obviamente, impulsionada por muito recurso. Por quê? Porque todo jogo, e eu mencionei vários casos aqui, né, vários objetos, verdade é uma delas, corrupção é outra, liberdade de imprensa é outra, credibilidade como credor é outra, né? Em todos eles existem agentes certificadores, né? Qual é o jogo, então? O jogo é você dominar o lugar de ser um agente certificador. Quem domina esse lugar? Quase sempre está centrado nos Estados Unidos. Né? Então, a gente está lidando com um mecanismo que é profundamente artificial. Não tem nada a ver, efetivamente, com a verdade em si mesma. Né? Tem a ver com carimbo. Né? Tem a ver... Eu sempre falo que tem essa coisa do Oscar brasileiro, os filmes do Oscar. Puxa, o filme tal vai concorrer ao Oscar. O prêmio não é ganhar o Oscar, o prêmio é poder dar o Oscar. O prêmio é dizer, isso é um filme bom, esse não presta, ou esses são os filmes que você deve ver, esse é o filme que merece estar no circuito. Então, é um lugar, não é o prêmio de receber o carimbo. O prêmio é poder carimbar. Porque uma vez que você carimba, você define o processo de uma maneira... você controla o processo de verdade de uma maneira mais ou menos fluida. Você não precisa estar em todas as partes. Você apenas diz, olha, o que esse agente... E esse agente é um agente que foi formado, aprendeu a ver o mundo com a sua ótica. É muito o que está acontecendo hoje em dia. Né? Mas eu acho também algo que está, de alguma forma, o fato de nós estarmos falando do assunto significa que hoje esse fenômeno é perceptível de uma forma que ele não era há um tempo atrás. Ju, passo para você fazer a última também. Já é para fazer um comentário final ou só uma pergunta? Pode fazer a pergunta. Tá. Eu estava pensando, né, durante a conversa, eu estava pensando se parecia que poderia haver algum espaço, né, para dizer que modelos como o do fact-checking funcionariam ainda que para alguns campos determinados, como, por exemplo, da saúde. Mas, enfim, outros exemplos que já apareceram aí, né, mostram uma certa ineficácia, né? Mas talvez, caso a gente pensasse em um modelo que teria que ter um outro nome, que teria que ter uma outra definição, né? Mas que fosse praticada por outras instituições, como as próprias instituições de saúde, né? Será que a gente poderia dizer que algum modelo desse tipo funcionaria, né, para alguns campos determinados e não para outros, talvez? E aí, só pegando carona, leu o comentário do Giovanni, que ele diz, vale sempre lembrar que esse modelo de fact-checking já foi comprovado como inefetivo no combate aos conteúdos que ele entende como desinformação, excetuando-se aos casos em que baseia as censuras. Então, eu acho que a aposta do modelo é correr atrás do erro. Né? E eu acho que a aposta mais coerente é formar as pessoas para, tendo uma consciência do acerto, ser capazes de identificar aquilo que é o erro. E o nome disso é educação. Né? É muito interessante como nós vivemos uma sociedade que desvalorizou tanto a educação que terceiriza o lugar da educação, ou seja, de formar opinião, para uma instituição especializada. A gente faz isso com várias instituições, né? Ao invés de alguma forma, preparar. As pessoas vão ver o mundo de maneira igual? Não. As pessoas vão ter o mesmo julgamento diante das mesmas evidências? Não, mas isso é bom. Né? Isso é parte daquilo que nos torna humanos, isso é parte daquilo que torna a democracia um espaço diverso.
né? Isso é parte, enfim, nós divergimos em todos os ambientes onde nós, na nossa família, com os nossos colegas, com os nossos amigos, nós não vemos o mundo igual. Assim, o medo, eu acho que, no fundo, existe quase um medo da liberdade de tomar consciência. Bom, mas a desinformação é ruim? É claro que é ruim, né? Mas elas estão aí. Elas estão aí. Então, eu, de alguma forma, acho que, enfim, a lógica, para mim, é muito mais a lógica da vacina. O que a vacina faz? A vacina ensina o seu corpo. Ela não combate o vírus. Ela não elimina o vírus no meio do meio ambiente. Ela ensina o seu corpo a, uma vez em contato com o vírus, saber se defender dele. É aquilo que nós podemos fazer. Acho que esse é o ideal palpável, esse é o ideal plausível. Né? Você ampliar esse ideal, acaba você criando uma utopia irrealizável, e aí você, como não alcança a utopia, as utopias, quando dão ruim, né, elas geralmente são o caminho do totalitarismo. Né? O totalitarismo assim, compra a minha utopia, senão, né, eu acho que é um pouco isso que a gente está vivendo nesse momento. Perfeito. Inclusive, o professor Vanderlei, que estava aqui na última aula, falou uma coisa que eu não esqueci, muito interessante sobre a ciência, que é a produção de ciência, né, a produção de conteúdo acadêmico, ela chega mais próximo da verdade quando tem mais vozes. Né? Então, quando a gente é mais revisado e ouve mais pessoas e tem mais pesquisadores discutindo esse mesmo tema, a gente está mais próximo da verdade. Quanto mais a gente está próximo da única voz, a gente está mais distante do que seria a verdade, né? A verdade que ainda vai ser verificada pelos anos seguintes, porque o contexto muda, porque tudo muda, né? Então, eu achei isso muito interessante, tem tudo a ver com o que você está falando agora, né? E queria agradecer demais todo mundo que assistiu aqui a aula de hoje, que foi excelente, muito boa mesmo. E agradecer ao professor Afonso, agradecer a Juliana e passar para vocês fazerem a fala final. Ju. Eu acho que, né, para encerramento, assim, como fim de discussão, eu só reforçaria, né, essas últimas dimensões que o Afonso falou, que a Gisele já tinha também falado, né, no início, né, e destacar, né, um pedaço ali da aula do Afonso, quando ele diz, né, que um dos efeitos, né, do fact-checking acabar capturando esse espaço de elaboração de crítica, né, que poderia, né, ser, né, do próprio cidadão, porque decide por ele uma definição, mas sem um método, né, tão transparente. Ou seja, eu acho, né, que nesse caso parece se tratar mais de afinidade do que de capacitação, e a gente revive aí uma disputa que já é antiga, né, que é a disputa pela definição da verdade, pela coroação de quem define essa verdade, né, num processo no qual um fala e outro recebe, que é um processo também antigo, né, de comunicação. E eu acho que está precisamente nesse ponto mencionado pelo Afonso, né, que a Gisele já tinha passado, a possibilidade, né, de futuro, ou seja, dizendo de uma outra forma, né, de enxergar uma saída. E aí iniciativas como esse curso têm esse objetivo, né, não de etiquetar a verdade, de definir nada, mas de abrir espaço para questionamento, para reflexão, para debate, né, ou seja, de focar na formação, né, na capacitação, enfim, no diálogo. E me parece que nisso, né, nesse vínculo com a sociedade de uma forma mais ampla, que está a única saída possível, né, com outro modelo que tem a base no aprimoramento, né, do senso crítico de todo mundo. Eu queria agradecer também pela excelente aula e por vocês todos estarem aqui hoje. Afonso. Bom, eu também, a minha aula foi gravada, então, obviamente, houve uma equipe, o Pedro e o Vanderlei fizeram parte dessa equipe, então eu queria agradecer a eles, né, porque a minha aula tem uma edição aí, que obviamente corre fluida, mas, enfim, eu gravei em blocos. Tem uma legenda. Tem uma legenda, né, então, enfim, é importante dar o crédito e reforçar isso. Eu acho que a gente, parte de ser humano lidar com desafios, parte de ser humano lidar com desafios que, de alguma forma, estão acima da nossa capacidade, mas é também aquilo que nos torna humanos, a capacidade de enfrentar esses desafios e construir soluções. Né? Então,
eu acho que diante de um problema tão grave como a desinformação, né, às vezes as melhores soluções não são aquelas que parecem as mais radicais e amplas. Às vezes as que são mais do dia a dia e que incorporam mais gente. A Gisele mencionou a coisa do artigo acadêmico. Todo artigo acadêmico passa por vários pareceres. A gente reescreve o artigo umas 3 vezes, todinho. E ele, de fato, fica melhor. Você olha o artigo e diz assim, nossa, está muito melhor, porque pessoas... Conversar é bom, trocar ideias é bom, né? Isso não vai nos levar à verdade, mas isso vai nos levar a mais perspectivas, isso vai nos levar a mais sensibilidade, isso vai nos levar a mais crítica e, mais importante, mais autocrítica. Porque o maior problema que nos torna vulneráveis à desinformação é a ausência de autocrítica. Nem todo mundo vai fazer isso, nem todo mundo está disposto, mas você não pode obrigar as pessoas a serem o que elas não querem ser. Mas, como conjunto, nós criamos um ambiente positivo, né, para que a maior parte possível das pessoas possa engrenar no processo de formar opinião. Eu acho que isso acontece. Eu acho que tem muita gente que eu encontro, o motorista, tem um motorista de táxi fantástico voltando do aeroporto, né? Justamente porque pessoas que trocam ideias, pessoas que estão dispostas a, eu diria talvez essa questão, ouvir, né? E ouvir a diversidade, não ouvir uma opinião só. E agradecer muito ao público que está aqui acompanhando, assistiu a aula primeiro, agora está acompanhando o debate. É sempre um prazer enorme falar fora do ambiente da universidade, né? Enfim, ter essa experiência é sempre muito bom. Legal, como está recebendo muito bem as aulas, está gostando demais. Lembrar a todo mundo que na descrição do vídeo tem o link para a playlist do curso, então tem todas as aulas lá, as 8 aulas, e tem um link embaixo também com o material das aulas. Então, as aulas que foram dadas até aqui, tem apresentações e tem outros materiais nesse link, vocês podem acessar por lá. Muito obrigada, professor Afonso, Juliana, obrigada a todo mundo que acompanhou aqui. Não se esqueçam de, quem puder, apoiar a Rede Conecta no Pix, apoio@conectaedu.com, ou no Catarse, aqui o financiamento coletivo, www.catarse.me/rede_conecta_apoio. Valeu, gente. Obrigada a todo mundo. Tchau, tchau.